Então, de início, quando a gente fala de cultura de tecidos, sempre fica a curiosidade sobre o que se trata essa técnica, qual a sua importância. Então, decidi começar essa aula mostrando justamente a sala de crescimento de um laboratório de cultura de tecidos. Então, na cultura de tecidos, nós vamos cultivar as plantas em tubos de ensaio ou frascos ou qualquer outro recipiente de vidro que esteja esterilizado e com um meio que forneça as condições necessárias para que as plantas elas possam se desenvolver. E o que é que a gente consegue fazer na cultura de tecido? Então vou mostrar alguns tubos que eu separei para vocês, para a gente ter uma noção geral sobre a cultura de tecidos e algumas das possibilidades. Então a primeira coisa que a gente consegue fazer na cultura de tecidos é conseguir que plantas que possuam dificuldades de germinação, como orquídeas, por exemplo, que a gente tá vendo nesse tubo, nesse frasco, elas possam germinar e possam se desenvolver. Dessa maneira a gente consegue produzir mudas, já que na natureza é um processo mais complicado, porque depende de uma associação da semente com o fungo para que ocorra a germinação. Então vejam que num tubo, num frasco de cultura de tecidos, a gente pode ter milhares de plantas germinando e crescendo. Depois essas plantas elas devem ser individualizadas, continuar o seu crescimento até atingir um certo tamanho para que possam ser aclimatizadas, ou seja, retiradas do tubo de ensaio e levadas para campo. Então isso aqui com orquídeas, que são plantas que possuem dificuldade na germinação. Outras plantas que também estão ameaçadas de extinção, como por exemplo o Melocactus seipense, elas também podem se utilizar de técnicas de cultura de tecidos para ter benefícios na sua propagação, na sua conservação. Então, por exemplo, nesse caso foi feita a germinação de plantas in vitro e as plantas estão sendo mantidas nessa condição, que é uma forma da gente ter esse material quando a gente necessitar fazer algum experimento. E que experimentos são esses? Pode ser, por exemplo, de micropropagação. Então a micropropagação nada mais é do que a propagação vegetativa, utilizando partes da planta para se obter múltiplos brotos que vão regenerar uma planta inteira. Então no caso dos cactos, a gente pode fazer seções, cortar eles, colocar no meio que induza a resposta adequada e a gente pode chegar nesse resultado aqui. Então nesse caso a gente está observando um frasco em que tem um meio de indução de brotações, em que tiveram múltiplas brotações. Então esse explant, que é o fragmento do tecido que a gente coloca em contato com o meio, ele começou a emitir brotos, e observem que hoje em dia a gente já tem inúmeros brotos que dariam origem a inúmeras plantas. Além de frascos, como a gente observou, a cultura de tecidos pode utilizar outros recipientes. Então a cultura in vitro é o cultivo dos materiais em vidro, em um recipiente de vidro fechado em condições assépticas. Mas a gente também pode utilizar, por exemplo, tubos de ensaios. Então, só para vocês terem um panorama do que é a cultura de tecidos e a sua importância. Então a cultura de tecidos ela é importante para germinação de sementes que possuem dificuldades, propagação de plantas que são difíceis de se propagar na natureza. Então inicialmente você pode germinar e depois estimular brotações, para depois realizar um enraizamento, para manter essas plantas em conservação in vitro. Então tem como fazer essa conservação dentro do laboratório. As plantas são mantidas em cultura de tecidos durante muito tempo. Tem como fazer criopreservação, que é extrair uma parte do vegetal
e fazer a sua conservação em nitrogênio líquido, fazer estudos anatômicos, fazer estudos fisiológicos. Então, a cultura de tecidos ela é um conjunto de técnicas que vão ser utilizados pelos pesquisadores para as mais diversas finalidades. Então, espero que como vídeo inicial do que é a cultura de tecidos, vocês possam ter esse panorama do que se trata a cultura de tecidos, né, que é o cultivo de plantas in vitro, ou seja, dentro de vidros estéreis com meios de cultura, e as suas diversas possibilidades.